Hoje nós estamos iniciando uma série nova. Eu queria muito poder colocar ali no quadro, esqueci o meu pendrive em casa e também o meu carro não estava aqui. Um prospectozinho, né, uma mensagenzinha, um bannerzinho, também com a mensagem de hoje. E hoje é a primeira mensagem dessa nova série, cujo título é A História por Trás da História, da Criação à Glorificação. Então a mensagem de hoje é a primeira mensagem dessa série, de 8 mensagens. Eu vou pregar esse mês, hoje e no domingo dia 19, estarei pregando também dentro dessa série. E os nossos irmãos que estão escalados pregarão às terças-feiras, exceto semana que vem, que é dia 14, se eu não me engano, hoje são 7, 14, nós teremos uma palestra aqui sobre família, né? Lê para mim, por favor, ali. Os bastidores da mídia, né? Projeto Família Feliz, com o pastor Vitor, que estará falando aqui, tá? Então, assim, vamos dar sequência. Esse mês são 4 mensagens, mês que vem mais 4 mensagens, baseados nesse tema maior, que é a história por trás da história da criação à glorificação. Abra sua Bíblia, por favor, se você quiser colocar de pé, para a gente ler a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E João capítulo 1, versos 1 ao 4. Então nós vamos ler 2 textos. Gênesis 1, 1, João 1, 1 ao 4. Gênesis 1, 1. Eu acredito que você saiba de cor, que está escrito em Gênesis 1, 1, mas vamos ler a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Em outra versão, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não muda nada, só traz o verbo para frente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, ou no princípio Deus criou os céus e a terra. Agora, João 1, verso 1 ao 4. João 1, verso 1 ao 4. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. Vou ler mais uma vez. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito existiria. Querido Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Eu peço que o Senhor nos abençoe na meditação da tua palavra nessa noite, que haja iluminação, que haja entendimento nesta noite, que o teu Espírito nos conduza por meio dessa maravilhosa história, que é a história que está por trás da nossa história. Que o Senhor nos dê, ó Deus, condições de aprender e sair daqui hoje com os nossos corações recheados, repletos, transbordantes da tua palavra, para aplicarmos à nossa vida tudo quanto a gente vai aprender aqui como princípio. Nossa oração é feita em nome ao lado de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Eu gosto muito de assistir filmes e, ultimamente, eu tenho assistido a muitas séries. Eu não vou dar o crédito para qual canal que eu dou, né? Não é canal comum, TV aberta, na verdade é uma situação que ajuda a gente aí pela internet. Ajuda muito, né? A gente paga R$ 39,90 por mês, tem um monte de coisa aberta para poder assistir. Não vou falar o nome dela aqui, que eu não estou ganhando nada para poder fazer propaganda, mas tudo bem. Tenho assistido muito mesmo. E, na verdade, esses últimos meses, eu e a minha família temos usado
como principal meio de entretenimento televisivo a série Aaron, ou O Arqueiro Verde. A gente tem visto, a gente tem quase assim, podemos dizer quase que a gente está buscando uma clínica de recuperação, que a gente está quase viciado nisso, né? Eu e a minha família. E a gente vê vários episódios de uma vez só. E uma das coisas que me chamam a atenção nessa série, nesses episódios que eu estou vendo, é que toda a série está baseada em dois cenários. Dois cenários. O cenário atual, do Aaron, do Arqueiro Verde, e o cenário remoto, que é o cenário passado. E os episódios, eles começam com uma cena e passa, de repente, para o início verdadeiro da história, com cenas do passado, com cenas remotas, explicando como que se chegou até aquela cena atual. Então, na verdade, são flashbacks, né? São, na verdade, cenas do presente, cenas do passado, se interligando. E cada temporada e cada episódio passa, então, a construir de volta a história, mostrando todos os passos narrativos que vão responder à pergunta: o que foi que aconteceu para que essas coisas chegassem a esse ponto? E no final a gente diz: então foi assim que essa história chegou até aqui. Antes aconteceu algumas coisas. Sim. Está explicado. Na linguagem de alguns teólogos de nosso tempo, podemos dizer que, da mesma forma como acontece na história do Aaron, há uma história por detrás da história atual que nós vivemos. Essa história que existe e que nós participamos dela. Há uma história por detrás. Há aquilo que os literatos, os da área de humanas, principalmente da área textual e da área da dramaturgia, chamam de metanarrativa, que nos explica como as coisas chegaram ao ponto em que estão. Há uma história, há um drama registrado nas páginas das Escrituras que nos conta a verdadeira história do mundo. E somente quando é compreendida essa história primeira, é que nós encontramos o fundamento para a vida humana. É que nós encontramos o fundamento para a história de hoje. No começo da Bíblia, quando a gente abre a primeira página da Bíblia, a gente lê as primeiras palavras da Bíblia, nós encontramos a declaração mais sublime em toda a literatura religiosa e filosófica. Que declaração é essa, pastor Felipe? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Enquanto o homem procura explicar a criação do mundo natural e a origem da vida humana por meio de mitos e fantasias, enquanto os cientistas e filósofos de todos os tempos têm teorizado e especulado a respeito desse assunto, nunca se pôde melhorar essa toda suficiente declaração bíblica de que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a grande história, a história por trás da história, inicia a partir desse ponto. Deus criando o mundo, montanhas, vales, animais selváticos e peixes, pássaros e répteis, tudo. Deus criou também o resto do universo, estrelas e luz, planetas e galáxias. Tudo veio a existir por meio da sua palavra falada e a partir do nada. Creatio ex nihilo. Criação a partir do nada. Essa é a expressão que a gente encontra dentro da teologia. Creatio ex nihilo. Assim, nosso ponto de partida nessa grande história será o primeiro versículo da Bíblia, que a gente leu aqui, Gênesis 1:1, que vamos encontrar um texto correlato em João capítulo 1, versículo 1 ao 4. E nesse verso de Gênesis 1:1 encontramos três palavras fascinantes. Quais são as três palavras fascinantes? Primeiro, princípio. Segundo, criou. Terceiro, Deus.
Primeira palavra, princípio. Segunda palavra, criou. Terceira palavra, Deus. Princípio. Criou e Deus. 3 palavras fascinantes. Fica claro então que a história não começa conosco, mas com Deus, o Deus Criador. No fundo, todos sabem que existe algo ou alguém maior, mais majestoso, mais sublime do que tudo que é criado. Um ser único, eterno, que nos precede, infinito e imutável, que é a causa e o responsável por tudo que existe, vive e se move. A Bíblia conta que esse alguém é o único Deus trino, o Deus que é ao mesmo tempo um e ao mesmo tempo 3. Um em essência e substância divina e 3 em distinção pessoal, isto é, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia também deixa claro que esse Deus não cria o mundo porque precisasse de algo, seja relacionamento, seja adoração, seja glória. Deus não precisa de relacionamento, porque Ele já se relaciona. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma comunidade. Eles se relacionam entre si. Ele não precisa de adoração, Ele não precisa de glória, Ele não precisa, Ele é Deus Todo-Poderoso, tem toda a glória, possui toda a glória. Ele não precisa da nossa adoração. Não precisa. Pelo contrário, Ele é o Deus autossuficiente, autoexistente, independente, transcendente. E Ele cria espontaneamente, por causa do transbordar de sua perfeição em amor, por causa do transbordar de sua perfeição em bondade, por causa do transbordar de sua perfeição em glória. Ele cria, não porque depende de alguma coisa. Ele cria espontaneamente de acordo com a sua livre vontade de criar. E nas Escrituras, Deus se identifica primeiramente como o nosso soberano Criador e por isso Ele é o Senhor do universo. Isso é muito importante a gente estabelecer aqui. Deus cria os seres humanos à sua imagem e isso é o que confere dignidade e valor aos homens. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nos falta tempo para explicar isso com detalhes, mas o fato é de que a imagem tem a ver com a personalidade de Deus, a personalidade humana. Traços da personalidade divina foram compartilhados com os seres humanos. Os homens foram criados seres pessoais, assim como Deus é também um ser pessoal. Ele possui persona. Persona, ele é uma pessoa. Embora não seja uma pessoa de carne e osso, ele é uma pessoa, um espírito pessoal. Assim como os anjos também foram criados como espíritos pessoais. E os homens são criados pessoas, à imagem e semelhança do seu Criador. E isso que traz dignidade aos seres humanos. E por ter criado humanos e não pequenos deuses, todos os seres humanos são dependentes do Criador. Deus é autossuficiente, Deus é autoexistente, por isso Ele é independente, não precisa de nada nem de ninguém. Mas os seres humanos são seres criados, não são autossuficientes, não são autoexistentes, eles precisam de Deus, foram criados por Deus, portanto, por serem seres criados, embora sejam criados à imagem de Deus, não são Deus, são seres humanos, por isso eles são dependentes do seu Criador. Todo ser humano, ainda que não saiba, inconscientemente, não saiba, ele é um ser dependente do Criador. E como já falamos, somente Deus é autoexistente, é autossuficiente, tudo mais depende dele. Todos fomos criados para nos alegrarmos em Deus, para adorarmos a Deus, para amarmos e servirmos ao Criador e não a nós mesmos, e não a outras coisas. Nós precisamos de Deus para ser felizes. Nós precisamos adorar a Deus para termos sentido na vida. Nós precisamos amar e servir o Criador e não a nós mesmos, porque senão nós erramos o alvo. E na criação original de Deus tudo era bom. O mundo existia em perfeita paz, estabilidade, harmonia e completude. E em resumo, o que nós vimos até aqui?
Segundo a Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, a criação pode ser vista por meio das seguintes características. A criação é sobrenaturalista. O que isso significa? Suas origens são explicadas por meio da existência de um Criador e ele é o agente externo do universo, para além do universo, o totalmente outro, transcendente. B. A criação é externamente dirigida. É uma conclusão lógica da primeira premissa. O universo é dirigido e conservado pelo seu Criador, pelas leis por ele estabelecidas. C. A criação é dotada de propósitos. O Criador tinha propósitos bem definidos na criação. E D. A criação é completa e concluída. O Criador fez sua obra dentro de um período limitado. Depois desse período, nada mais foi criado. Nada mais se cria, tudo se copia. Já viu essa expressão? Podemos então observar que tudo na natureza mostra ter havido um planejamento. E por conseguinte, um planejador, o próprio Deus. Sem o Deus Criador, sem o Deus sustentador, nada faz sentido. Na verdade, a base para toda a história de Deus se encontra no fato de que Deus existe desde a eternidade. E em um momento, esse Deus falou. E Ele trouxe este universo à existência a partir do nada. E como tal, tudo e todos são completamente dependentes dEle e supervisionados por Ele. Nós somos dependentes de Deus e somos supervisionados por Deus. Essa mensagem é uma mensagem básica, simples, mas ela traz para a gente muitas aplicações importantes. Primeiro, irmãos, somente partindo de Deus poderemos ter uma visão correta da natureza e de nós mesmos. A pergunta sobre o homem não começa no homem e não termina no homem. A pergunta sobre a humanidade começa em Deus e termina em Deus. A história por trás da história não começa no homem, começa em Deus. E a Bíblia coloca isso bem no início. No princípio, criou Deus. E João 1:1-4 também fala isso. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? De acordo com João, quem é esse Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de ação de Deus. Podemos dizer então que o Deus Trino estava desde o início. Eles já existiam antes da criação existir. Porque eles são eternos. Não me pergunte com detalhes o que significa a eternidade. Eu não vou saber explicar para os irmãos. Eu acredito que ninguém consegue explicar com todos os detalhes. A eternidade a gente só pode dizer que é algo fora do tempo, fora do espaço. É o que existe para além de tudo isso que a gente vê como geografia, tempo e espaço. A eternidade é algo, é um tempo, se é que é um tempo, eu acho que não é um tempo, eu acho que é uma ausência de tempo. Só Deus existe lá. E eu preciso entender que Ele cria todas as coisas. E todas as coisas fazem sentido quando a gente leva em consideração que Deus é o princípio de tudo. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o primeiro e Ele é o derradeiro. Ele é o princípio e Ele é o fim. Preciso entender isso. Tudo começa com Deus e tudo termina com Deus. Então, quando eu preciso entender a minha vida, quando eu preciso entender a minha história, eu preciso entender, em primeiro lugar, Deus e a sua criação.
A outra coisa que eu preciso aplicar também para os irmãos é o seguinte: a beleza da criação deve ser vista como uma manifestação da bondade e do poder de Deus. Só assim vamos adquirir uma ótica correta da vida e também vamos adquirir o dinamismo necessário para agir de modo coerente com a nossa fé. Vamos olhar em redor e vamos contemplar a natureza, e quando contemplarmos a natureza, vamos contemplar a glória do nosso Deus Criador. Todas as coisas criadas, a beleza da criação, manifestam a glória do nosso Deus, a bondade do nosso Deus, o amor do nosso Deus, manifestam o poder do nosso Deus. Tudo que está em nossa volta, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é lindo, tudo aquilo que tem a ver com a beleza, tem a ver com o nosso Deus. E quando a gente enxergar isso, quando a gente olhar com a ótica correta, nós vamos glorificar a Deus contemplando todas as coisas. Eu não sei se você já fez esse exercício. Eu, por exemplo, tive uma oportunidade uma vez de, numa das minhas férias, ir para a Ilha Grande, na casa dos parentes da minha esposa, e eu parar na ponte da praia da Ilha Grande, assim, numa das praias, e ficar olhando para o céu, olhando para o mar, olhando para a natureza. Eu falo assim: como tu és grande, Senhor. Já teve tempo de eu, na minha angústia, ansiedade e muitas vezes não conseguir ver Deus na agitação da minha vida, eu tirar um tempo de consagração a Deus e ir para uma praia, ir para um monte, de dia, e olhar para a criação, olhar para os feitos e dizer: como tu és belo, Senhor, como tu és maravilhoso. A natureza não é o Senhor, mas a natureza revela um pouquinho de quem o Senhor é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é cheio de glória e cheio de poder. A natureza testemunha da majestade de Deus e nos conduz a glorificá-lo, honrá-lo, dignificá-lo e amá-lo como Deus Criador. Alguém conta uma história, eu não sei onde é que eu li, eu não sei onde é que eu vi, eu não me lembro agora, de um pai ateu que tentou criar o seu filho dentro do ateísmo, na concepção da inexistência de Deus, e ele trancou o filho numa masmorra. Ele trancou o filho numa masmorra para que o filho não ouvisse, não tivesse contato com ninguém que pudesse de alguma maneira passar para ele uma cultura religiosa de Deus, do Criador, enfim. E o pai levava comida, levava bebida, e aquela criança era educada dentro daquilo que o pai estabelecia. Só que um dia o pai entrou dentro do quarto do menino, que estava com a porta aberta, com a janela aberta do quarto, e ele pegou o menino balbuciando algumas palavras. Ele olhou para o menino, chegou, se aproximou do menino e estava assim, olhando para o céu, para o sol, dizendo assim: ó grande astro luminoso, vai dizer a quem criou que eu amo. Não precisou de ninguém. Para que aquele menino soubesse que Deus existe, não precisou de ninguém. Ele chegou à conclusão de que não é possível existir o sol e a lua e as estrelas e tudo que existe se não tem por trás alguém que cria tudo isso. E tudo isso nos leva a contemplá-lo e nos leva a amá-lo, a adorá-lo, a dignificá-lo diante da sua beleza e majestade. Logo, irmãos, diante de tudo isso, a gente precisa dizer que a doutrina da criação identifica para nós o nosso Deus glorioso como nosso Criador. Deus não é uma deidade distante, alienada, somente transcendente. Ele é transcendente, sim, mas ele também é imanente. Ele é o Deus da aliança, o Senhor da aliança, aquele que de modo ativo e vivo se envolve inteiramente com a sua criação, sustentando todas as coisas, mantendo todas as coisas, governando todas as coisas de forma soberana. Ele é aquele que recebe, então, toda a honra e toda a glória, todo o poder, toda a força, toda a sabedoria,
porque eles são peculiares. A doutrina da criação também nos diz algo sobre nós mesmos, irmãos, como criaturas de Deus. E esse talvez seja o ponto que a gente precisa mais destacar. Nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus. Temos que reconhecer também o nosso compromisso de obediência com o nosso Criador, sendo Ele o nosso majestoso Senhor. Nós vivemos a vida aqui sob a supervisão desse Deus que cria e que sustenta todas as coisas. Nenhum de nós é autônomo, e entender isso é a chave para compreender o restante da história do Evangelho de Deus. Nós somos feitos, nós somos criados, logo não somos de nós mesmos, somos do Criador, pertencemos ao Criador por direito de criação, Ele que nos criou. Não temos que guiar a nossa própria vida, nós dependemos do nosso Senhor, nós dependemos do nosso Criador, porque Deus nos criou, Ele tem o direito de nos dizer como nós devemos viver, Ele tem o direito de, como Criador, dizer para a gente como que a gente tem que funcionar. Foi assim desde o Éden, e é assim hoje. O problema é que nós achamos que podemos ser autônomos e sermos felizes ao mesmo tempo. Isso é impossível. A questão é que a gente pensa muitas vezes que a gente consegue ser rebelde em relação a Deus, inimigo de Deus, independente de Deus, viver a vida sem Deus e ainda continuar vivendo infelizes. Mas aí a gente fica com uma nostalgia dentro do peito, com um vazio dentro da alma. Porque nos falta aquilo que é mais essencial, que é o relacionamento com o nosso Criador. Nós fomos criados por Ele, para nos relacionarmos com Ele, para a glória dEle. E a nossa alegria, a nossa felicidade está exatamente em adorarmos a Ele, em glorificarmos a Ele. Nós somos satisfeitos nele. Nós somos alegres e felizes nele. Quando nós nos alegramos nele, nós somos felizes. Fora de Deus, gente, não há alegria. Fora de Deus não há vida. Real não existe. As pessoas vivem sem Deus, mas as pessoas existem sem Deus, mas elas não vivem sem Deus. Vivem como mortos-vivos. Porque a vida real, verdadeira, só pode ter sentido em Deus, debaixo da orientação de Deus, porque Ele é aquele que tem o direito de nos dizer como que a gente tem que viver. Porque Ele nos criou. Adão, Eva, fazem assim, vivam dessa maneira. Enquanto vocês viverem dessa maneira, vocês terão vida, paz, alegria, harmonia, completude e satisfação. Não façam isso, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês vão perder tudo isso, vão perder a paz, vão perder a harmonia, vão perder a completude, vão perder absolutamente tudo. Não façam, não sigam suas vontades. É interessante dizer também que, como Deus Criador, Deus sabe exatamente o que há de melhor para as suas criaturas. E por que é que nós tentamos viver sem Deus? Por que a gente tenta fazer as coisas de acordo com aquilo que dá na nossa telha? Se devemos a nossa vida a Ele, se dependemos dEle, se precisamos da direção dEle. A doutrina da criação nos faz pensar na sua originalidade, que se opõe ao caos que vivemos hoje. Porque se Deus criou todas as coisas originalmente boas e muito boas, como é que chegamos a isso que vemos hoje? O mundo que Deus criou inicialmente existia em perfeita paz, estabilidade, harmonia e completude. O que se opõe à ansiedade, à violência, ao desequilíbrio, aos desastres naturais, às doenças e à morte. Por que as coisas chegaram a esse ponto? Simples resposta. Estão do jeito que estão.
as coisas chegaram ao ponto que chegaram, porque elas se desviaram do plano inicial do Criador. Deus criou todas as coisas de uma forma boa. O homem era bom. Só que ele perdeu isso. Ele abriu mão disso. Quando ele decidiu viver para si mesmo, viver segundo a sua própria vontade, viver satisfazendo seus próprios desejos, suas próprias consciências. Esse é o primeiro capítulo da grande história. E nos faz lembrar de quem nós somos, de quem nos fez e diante de quem nós somos responsáveis. A história por trás da história diz quem é Deus, qual é o seu caráter, quais são os seus padrões, quais são as suas exigências para conosco, suas criaturas. A grande história começa nos dizendo que devemos nossa existência a Deus. E que para o bem ou para o mal, estamos em suas mãos, sob a sua supervisão. Esse primeiro capítulo da grande história nos fala que fomos criados para adorar, para servir a Deus, para proclamar os seus louvores e viver para a sua glória. Esse primeiro ato do drama das Escrituras deve, portanto, despertar temor do Senhor em nós. Deve rememorar em nós que o Deus Criador é bom e amoroso. Mas também deve nos lembrar que esse Deus que é bom e amoroso também é totalmente justo e santo. E que sua santidade exige santidade. Que o seu senhorio exige submissão e obediência à sua vontade. Por fim, esse primeiro ato da história, por trás da história, nos mostra que Deus, para o nosso próprio bem, Ele quer que nós sigamos suas instruções como se fossem alertas do manual do fabricante, sob pena de estragarmos tudo, de estragarmos toda a história. Eu quero orar com você para que Deus, Ele confirme em você, no seu coração, na sua mente, na sua história, essa primeira história. Para que você, assim como nós falamos no início desse estudo, possa se utilizar dessa história, que é a grande história, como pano de fundo da sua própria história, e que você consiga entender a sua própria história a partir da grande história, que é a história da salvação. Porque nós nos identificamos nessa história, com essa história. Nós fazemos parte dessa história. Eu concluo dizendo: a criação é, para Deus, o estabelecimento do seu reino. Mas, infelizmente, naquele primeiro momento, o homem estragou tudo. Mas Deus continua com o seu plano, continua com o seu propósito, continua com o seu script, continua com a sua planta nas mãos, dando continuidade nessa história. Nem tudo está perdido. Ele criou tudo bom, perfeito. O homem estragou tudo. E a gente vai ver isso na próxima mensagem. Mas o fato é que Deus continua sendo um Deus
começa a sua história e termina a sua história de uma maneira retumbante, maravilhosa e gloriosa. O Deus Criador é o Deus que triunfa. É o mesmo Deus que cria no início todas as coisas. É o mesmo Deus que lá no início, lá no final, vai dizer que Ele estará trazendo novos céus e nova terra para que possamos habitar nela. É esse Deus que é o protagonista de toda a história. Amém? Vamos ficar de pé.